Boa tarde, gente. Como que vocês estão? Todos bem, para a glória de Deus? Quero pedir vocês que estão aí, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de Bíblia, que gosta de ouvir a palavra de Deus. Vamos estar aqui orando, né? Tá bom? Alguns minutos de oração, né? A glória de Deus. E vamos falar da palavra de Deus hoje, gente. Vai ser muito bom, vai ser bênção do Senhor. Mas enquanto isso, né, vamos orar. Porque sem oração nada resolve. Sem oração não tem como ter vitória da parte de Deus, né, gente? Então vamos orar. Enquanto isso, você que tá aqui na live, curte a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga. Tá bom, gente? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Pai, se não fosse a tua misericórdia, aonde será, Pai, que eu estaria? Aonde será que nós estaríamos, Deus? Por isso eu te glorifico nessa tarde. Por isso eu bendigo o teu nome nessa tarde. Por isso eu te rendo todo louvor, toda a glória, toda a adoração. E eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos ajuda, nos orienta, nos sustenta. Traz, Jesus, conforme o Senhor quiser, conforme... Deus, faça a tua vontade na minha vida, faça conforme o Senhor quiser, Deus. Me ajuda, me dê força, me dê coragem, me dê ânimo, trabalhe a minha vida. Eu necessito do Senhor, eu necessito da tua bondade, da tua fidelidade, da tua misericórdia, do teu cuidado, da tua forte mão, do teu sustento, do teu alimento. Pai, eu quero te pedir nessa tarde que em nome do teu Filho Jesus Cristo, traga, Jesus, conforme o Senhor quiser, fale com teu povo no íntimo, no oculto, no escondido. Fala, Jesus, conforme o Senhor quiser em cada coração. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Pai querido, Pai amado, quero desde já, Deus, te louvar pela vida. Desde já, Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo fôlego de vida. O Senhor está deixando eu respirar. Pai querido, Pai amado, eu quero te glorificar por tudo, Deus, pela vida. Jesus, como Paulo disse, que eu sei ser fiel às coisas boas na hora da bonança e também ser fiel, Pai, nas horas da adversidade, nas horas que nada está fluindo, na escassez, Pai. Pai, nos ajuda a ser fiel a Ti, Deus, enquanto tudo vai bem, amém, mas também que a gente venha ser fiel a Ti enquanto tudo vai mal, quando as coisas estiverem acontecendo do jeito que a gente não tá querendo, da forma que a gente não pediu ou da forma que a gente não queria. Meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar, Deus, hoje uma oração específica, um clamor diante de Ti, para que vidas venham a ser alcançadas por meio da Tua palavra, por meio do Teu despertamento. Meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o Senhor, eu te rendo todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, Pai, cuidando de mim, guardando, meu Deus, o meu coração, a minha vida, eu não estaria aqui falando da tua palavra, mas graças eu te dou, Deus, pelo poder da palavra do Senhor, como diz as Escrituras, que ela é como se fosse a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da alma, das juntas, das medulas, do espírito, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Pai querido, Pai amado, eu quero te pedir, Pai, nessa tarde, que a tua palavra venha sondar pensamentos aqui hoje, que a tua palavra venha sondar corações aqui hoje, que a tua palavra venha falar com vidas aqui hoje. Meu Pai querido, meu Pai amado, tu és lindo, tu és maravilhoso. Tu és o Senhor da salvação, Tu és o Senhor, Pai,
que cuida, que restaura, que renova. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Te louvamos, te glorificamos, te adoramos, te bendizemos, te rendemos todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Ah, Jesus, como eu sou grato a Ti, como eu sou grata ao Senhor. Pai querido, Pai amado, eu quero fazer uma oração, Pai, que o Senhor possa salvar, Jesus. Salva, Senhor. Salva vidas aqui hoje, tenhas liberdade neste ambiente, nesta live. Pai querido, Pai amado, se for para pessoas voltar para o Senhor Jesus, que o Senhor venha falar com elas, Deus, e dar força a elas para voltar, que não seja algo de emoção, eu estou voltando para Jesus, eu aceito Jesus pela emoção, mas que venha ser algo racional, pela razão, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, a minha oração, Pai, que vidas venham a ser alcançadas, que vidas venham a ser, Pai, restauradas, que vidas venham a ser libertas, Pai, pelo poder da palavra. Pai querido, Pai amado, desde já, Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Desde já, Deus, eu quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, não nos deixe só, não nos deixe para lá ou para cá, mas nos ajuda, Jesus, a entender qual é o propósito que o Senhor tem para conosco aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, Deus, ajuda este homem, Pai, a entender por que ele existe. Ajuda essa mulher, Deus, a entender por que ela existe. Eu sei, Pai, que muitas pessoas têm pensamentos do tipo, é coincidência, é obra do acaso, não tem nada a ver eu estar fazendo aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia, Deus, da vida dos teus filhos. Tenha misericórdia, Pai, da vida das tuas filhas. Pai querido, Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer, eu quero te dar todo o louvor, toda a glória, toda a adoração, porque eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o teu amor, Pai, é imensurável, é insondável, não há outro além de ti, não há Deus como o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, fala com o teu povo, fala com a tua igreja, ajuda os seus, Deus, nessa tarde, ajuda, Pai, as pessoas, Pai, que reconhecem o teu nome, ajuda, Jesus, as pessoas que ainda não reconhecem o teu nome, ajuda essa pessoa a reconhecer, ajuda essa pessoa, Pai, a entender, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, fala com os teus, fala, Jesus, com o teu povo, fala com a tua igreja, desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Pai querido, Pai amado, a minha oração nessa tarde, Deus, que vidas venham a ser alcançadas por meio da tua palavra, que vidas venham a ser despertadas pelo meio da tua palavra. Pai, eu quero te glorificar pelo hoje, eu quero te glorificar por esta tarde, eu quero te glorificar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Deus, me ajuda a pregar a tua palavra. Deus, me ajuda, me sustenta a falar da tua palavra. Em nome de Jesus, fala conforme o Senhor quiser. Espírito Santo, tu tens liberdades aqui. Espírito Santo, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia, Pai, porque nós precisamos tanto de ti. Tanto do Senhor, tanto, Pai. Não é algo assim, Deus, bobo de falar, mas é algo, Deus, de extrema, Jesus, clamor mesmo, petição mesmo. O teu povo necessita já, rápido, que o Senhor fale e que o Senhor não se cale, que o Senhor desperte e não fique calado, ou que o Espírito Santo não desperte essa vida. O Espírito Santo precisa despertar essa vida. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Espírito Santo, como diz a tua palavra, que convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo. Venha sobre nós, Pai, nos despertar. Venha nos convencer, Pai. Venha nos fazer entender o que é viver uma vida de arrependimento dos pecados. Que o Espírito Santo, Pai, venha alertar o teu povo da justiça e do juízo do Senhor. Meu Pai querido, meu Pai amado, que o Espírito Santo de Deus, Pai, possa despertar o teu povo do engano, da mentira que o inimigo tem planejado, que o inimigo tem plantado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Deus, faça algo pelo teu povo. Faça algo pela tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus. O meu clamor, Pai, nessa tarde é um clamor de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nunca se houve um tempo tão difícil como esse, Deus. Um povo que tem largado o Senhor por pouquíssimas coisas. Gente que tem largado o nome de Jesus, Pai, por dinheiro. Gente que tem largado a obra do Senhor por mágoas, por discussões, por contendas. Deus, a tua palavra diz, Pai, que podemos falar as línguas dos anjos, podemos fazer tudo que é tipo de coisa boa na terra, mas se não tiver amor, isso não vale nada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, o meu clamor que o Senhor venha ajudar nós a amar as pessoas. A amar, Pai, as pessoas independente dos seus defeitos, independente das suas diferenças, que nós venhamos ter um coração, Pai, que ame as pessoas, que ame o próximo, que ame Jesus, o vizinho da esquerda, da direita, do lado A, do lado B, do lado C, mas que a gente venha amar as pessoas, Deus, e não somente o nosso grupo. Eu sou da Assembleia, então eu amo o povo da Assembleia. Eu sou da Batista, eu vou só amar o povo da Batista. Tira isso do coração da tua igreja, Deus. Tira isso do coração da tua igreja, porque se ela não amar o mendigo, se ela não amar, Pai, aquela pessoa que muitas das vezes está na prostituição, que está rodando lá a bolsinha, como eles dizem, não vai entrar no reino dos céus. Porque sem amor não tem como nós relacionar contigo, porque o Senhor é amor, Deus. E em nome de Jesus Cristo, Deus, o meu clamor específico hoje, que a gente venha amar almas, amar vidas, amar gente como a gente. Em nome de Jesus Cristo, esse é o meu clamor nessa tarde. E desde já, Pai, eu quero te agradecer por isso, porque o Senhor é fiel. Fiel, Jesus, fiel para falar, fiel para fazer, fiel, Jesus, aleluia, e glória seja dada ao Senhor. Eu te louvo, Jesus, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome, eu te rendo louvor, eu te rendo toda a glória, toda a adoração, Jesus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu vi um comentário aqui, irmãos, que eu não sei. Foi um homem chamado Francisco Costa. Aí ele fala assim: alguma irmã aceita um Pix agora? Só chamar no PV. Olha pra você ver a audácia do Francisco aqui na minha live. Qual é a sua intenção, Francisco, para fazer isso? Gente, hoje nós estamos num tempo tão estranho, tão complicado, tão difícil, que não exige mais respeito uns pelos outros. Tá vendo que a live é de oração? Tá vendo que a live é de palavra de Deus? Aí a pessoa tá aqui. Vai lá pra live da pessoa que tá pedindo. Não essa live aqui, que não tem ninguém pedindo nada aqui. Em nome de Jesus Cristo, para de querer aparecer e para de desrespeitar os outros, que isso é muito feio. O Dalan Vinícius tá pedindo para cantar um louvor. Na verdade, nem é louvor que ele falou, eu quero louvar uma música, né? Irmão, esta live aqui é uma live de oração. E é uma live de Bíblia, de palavra de Deus. Tem vezes, gente, tá muito raro fazer uma live quando eu faço live louvando, né? Aí eu convido meus amigos aqui também da plataforma, né? Pra louvar a Deus. E não coisas misturadas, né? Música do mundo, não. Tanto que eu prego isso contra isso, tá bom, gente? Em nome de Jesus Cristo,
eu tenho o maior respeito contigo, mas eu quero que você também tenha comigo. Em nome de Jesus. Agora é a hora da palavra de Deus. Tá bom, gente? Hoje nós vamos falar de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Algumas pessoas falam assim: Ana, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse. Já escutei isso, viu, gente? Tô falando de algo aqui da minha cabeça, não. Já escutei isso. Gente, não tenha medo de ler o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é o livro da profecia, é o livro da revelação, é o livro onde mostra, né, a vitória da igreja e a derrota do inimigo das nossas almas. Gente, outra coisa também, tem gente que fala assim: eu não gosto de ler o livro do Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é muito difícil de entender, e verdadeiramente, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai entender nada. Não adianta só estudar lá tudo que é tipo de geologia, né? Teologia, geologia, cristologia, tudo que é gia, né? Não adianta você estudar tudo isso se você não tem o Espírito Santo. Ana, como é que eu faço para ter o Espírito Santo? A Bíblia diz que aquele que pede ao Pai, que é Deus, o Espírito Santo, ele dá. Ponto final. Se você pedir Deus, o Espírito Santo, e a partir disso, né, tem um processo aí, tá? Não é só pedir o Pai e o Espírito Santo como se fosse algo de energia, algo, deixa eu ver aqui se vai dar certo. Não é sobre isso também, não. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz para te salvar. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. E você precisa crer no testemunho de Jesus, que está escrito na palavra dele, na palavra de Deus, né? Que é a Bíblia Sagrada. Que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ponto final. Você precisa crer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que Jesus morreu para te salvar, que Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Outra coisa, acreditar no testemunho dele, que ele morreu sim na cruz do Calvário, que ele derramou sim o seu sangue na cruz do Calvário, que ele padeceu, sofreu muito lá na cruz do Calvário, morreu. Mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Você precisa crer nisso. Porque se você não crer nisso, não adianta você pedir Deus, o Espírito Santo, que não vai dar muito certo, não. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem uma função. Qual é a função do Espírito Santo de Deus? O próprio Jesus falou: olha, eu vou, mas eu vou deixar outro, esse chamado Consolador, Espírito Santo. O Espírito Santo é consolador. E a Bíblia também diz, né, que o Espírito de Deus, que é a mesma coisa, que é o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem Espírito Santo você não sabe por que você peca, por que você é pecador. Sem Espírito Santo você não sabe o que é justiça de Deus, você não sabe o que é amor de Deus, você não sabe nada. E sem Espírito Santo você não sabe o que é juízo, você não sabe o que é salvação eterna e você não sabe o que é morte eterna, que é céu e lago de fogo e enxofre, mais conhecido como inferno. Amém? Você não vai entender o que é Bíblia, você não vai entender o que é a palavra de Deus, você não vai entender o que está escrito aqui. Sem Espírito Santo nada flui. Então vamos lá, gente. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Hoje vamos lá falar de uma carta, né? Uma das cartas, né, que o anjo escreveu ali por meio de uma revelação, né, para João escrever, né, e a partir daí ia trazer para o povo da igreja, né, gente? Para quem não sabe, são 7 igrejas, né? São 7 cartas. E essa é a 4ª carta. É a 4ª igreja, digamos assim, né? A igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira. Aí nós vamos ver que tem a igreja, aleluia, né? Tem a igreja da Ásia. Não, tem a igreja, carta às 7 igrejas da Ásia, né? Primeira carta, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Aí essa aqui, né? Que é a igreja de Tiatira.
Aí tem a outra, que é a igreja de Sardes. Tem a sexta, né, que é a igreja de Filadélfia. E tem... Qual é a outra, gente? Aleluia. A sétima igreja, que é a Laodiceia. Pronto. São 7 igrejas, né? Hoje nós vamos falar da quarta carta à igreja de Tiatira. Tá bom, gente? Então vamos ler lá, ó. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzentes. Por isso que a gente prega, né? Que Jesus virá e os olhos dele é como chama de fogo e os teus pés como latão reluzente, e suas coxas estarão escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele virá no cavalo branco. Por isso que a gente fala isso, né? Mas vamos ler primeiro para vocês entenderem. Hoje eu quero falar dessa igreja aqui, né? Não estou falando do tema que Jesus está voltando, mas também acabo que eu falo, né? Porque sempre nos finais das minhas lives eu falo isso, porque é sobre isso que eu mais prego aqui, que Jesus está voltando. Então vamos lá, gente. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e ao teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares, está tolerando, né? Que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela, e virá grande tribulação. Se não se arrependerem das tuas obras, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira: a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Retenha-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Maria Eduarda tá aí conosco, né? A filha da minha amiga, irmã Samara. Que bom, viu, Maria, que você tá aí conosco. Seja bem-vinda, viu? É uma bênção, gente. Meus irmãos em Cristo, né? Aqui do interior, né? Agora eles não moram mais na roça, né? Mas moram lá na cidade de Ogoboa, onde eu nasci. Mas que bom, viu, Maria, que você tá aí, viu? Fica aí pra ouvir a palavra de Deus. Gente, outra coisa aqui, eu vi uma outra pessoa aí também. Qual outra pessoa? Não, é só a Maria mesmo, né? Que falou oi, oi. Tá bom, então vamos lá, ó. Essa palavra, gente, né? Muitos falam assim: por que tem a igreja, uma igreja, outra igreja, é tipo 7 cartas para algumas igrejas? Você tem que entender que existe só uma igreja que é noiva de Cristo. E esta igreja, a Bíblia já deixa clara qual é. É aquela que não nega a fé, que crê que Jesus existe, que eu acabei de falar com vocês aqui no início da live. É aquele povo, né? Aquela igreja, pessoas que crê que Jesus morreu para salvá-la, perdoá-la, né, dos seus pecados. E a partir disso aí, crê também no seu testemunho, que ele morreu
e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o ponto-chave para você ser um cristão, uma cristã, uma conhecedora da palavra, um conhecedor da Bíblia. Enfim, crê que Deus existe. A própria palavra diz, né, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não... É o firme fundamento das coisas que você... Que a fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você crê que existe. Isso é fé. Às vezes você não está vendo acontecer, mas você crê que elas já existem, que elas vão se cumprir, elas vão acontecer. E é isso que a igreja faz, né? A igreja evangélica, a igreja cristã mais conhecida aí no Brasil. Enfim. Porque nós cremos que Jesus vai voltar. Alguns falam assim, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que Jesus já não voltou e nós ficou? Eu já escutei tudo que é tipo de coisa, gente. Tudo que vocês imaginassem de zombar da palavra de Deus, de zombar, né, disso que a gente prega, que é a Bíblia. Você vai escutar de tudo. Você tem que ter estrutura e você tem que ter principalmente, né, um relacionamento com Deus, aonde você ora, aonde você jejuma, aonde você lê a palavra, você medita na palavra. A própria palavra diz, né, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Por isso que nós, né, igreja de Deus, igreja do Senhor Jesus na terra, independente da placa, se nós é da Assembleia, se alguns é da Batista, se alguns, enfim, independente da placa, crê que Jesus é o Senhor e Salvador do mundo, de todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Esse é um ponto-chave para você buscar a Deus. Esse é um ponto-chave para você entender que você precisa de Deus na terra. E quem faz isso? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence você do pecado, que você é pecador, que você é pecadora. É o Espírito Santo que convence você da justiça, que existe um Deus que está acima de tudo e de todos. E do juízo, que existe salvação eterna e morte eterna. Não é esse ditado aí que muitos pregam, morreu, acabou. Será que vai acontecer? Não, gente, não é morreu, acabou. Ou sua alma ela vai para o céu, morar com o Senhor Jesus e o próprio Pai que é Deus e os seus anjos, ou sua alma vai para o lago de fogo e enxofre, mais conhecido como inferno também, que a Bíblia fala que até o inferno vai ser lançado lá, com o diabo e os seus demônios. Mas isso é conversa fiada. Mas isso parece conversa de gente doida. Verdadeiramente eu também achava isso antes de ser evangélica, antes de ser cristã, antes de conhecer a Bíblia. Eu falava, gente, o que esse povo arruma, que ele só prega de inferno, ele só fala do diabo, ele só fala do inimigo. O que é isso? Por que eles não falam de Deus? Só que você vai ver que o próprio Deus instruiu aos homens, né, e também mulheres inspirados pelo Espírito Santo, para pregar sobre o inferno, sobre os falsos mestres, sobre os enganos que aconteceria, sobre as coisas que aconteceria na terra, que o que mais acontece hoje, que é muito engano, muita mentira, muita falácia, mas pouca verdade. Muita mentira, mas pouquíssima verdade. Então vamos lá, quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Gente, quando a gente lê isso aqui, e quando a palavra de Deus fala que há os anjos da igreja, o que representa os anjos aqui? É todo líder espiritual, todo um pastor. Tá mandando falar para os pastores, tá mandando falar para os líderes espirituais, independente se ele é um homem, independente se ele é uma mulher. O líder que tá liderando gente, liderando pessoas, influenciando vidas, influenciando pessoas, entendeu isso? Aí continua, eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras.
Isso é o anjo falando ali através de uma revelação, né? Por meio ali de uma visão que dá ao João, né? João era aquele que deitava no ombro de Jesus, aquele que tinha mais intimidade com Jesus, como diz a palavra, né? Aí só que continua falando, mas tenho contra ti. Isso é Jesus falando. O Espírito Santo ali falando. Olha pra você ver. Mas tenho contra ti o tolerares. Tipo, tá tolerando. Que Jezabel. E tem gente que acha assim, né? A figura Jezabel é só uma mulher ali que tá andando sensual, que tá andando ali sem roupa, sei lá, talvez até seminua. Não, gente, não é só esse espírito aqui que tá falando de Jezabel, é o espírito de engano. É o espírito que muitas das vezes infiltra nas igrejas, infiltra nas vidas das pessoas, o espírito do engano. Tá entendendo? Mas tenho contra ti o tolerar, está tolerando. Que Jezabel, tipo, o espírito do engano, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que o prostitui e come do sacrifício da idolatria. Gente, o que mais você vê hoje? Hoje aí o cara aí entrou aí, um chamado tal Francisco aí, perguntando se eu tenho o PX, que não pode nem ficar falando esse nome aqui, gente, senão a live cai. Perguntando se tem alguma mulher, se tem alguém aí pra mandar o valor aí no PX. Nem respeito tem pela live, sendo que a live tá aí, falando, gente, oração e palavra. Hoje você vai ver muitas lives por aí, não todas, mas muitas e muitas. Pessoas falando, olha, manda o valor e tal que eu vou te revelar. Manda o PX tal aí que eu vou te revelar. Gente, em nome de Jesus Cristo, coloca até a chave da pessoa lá. Pra ser... Tá comprando você. Você tá comprando a revelação da parte de Deus. Da onde que você compra uma revelação da parte de Deus? Deus não é comprado, filho. Deus não é comprada, filha. Deus não tem esse negócio, eu preciso do valor 1.000 para te revelar, filho. Eu preciso do valor 2.000 para te revelar, filha. Não existe isso na face da terra, gente. Para de bobajada. Para de ser bobo, para de ser boba, de ficar mandando seu dinheiro aí, que muitas das vezes você ganhou com esforço, trabalhando, para a gente revelar. Da onde que Bíblia, da onde que palavra de Deus fala que tem que... eu tenho que me pagar aqui para me falar da salvação para você. Tem que me pagar aqui para falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Tem que me pagar aqui que Jesus te abençoa, que Jesus tem algo melhor para você, algo grande para você. Gente, da onde tem isso na Bíblia? Me prova isso na palavra de Deus. Em nome de Jesus, não tem isso na palavra de Deus. E todas as revelações de Deus, gente, Deus é muito claro no que ele fala. E muitas das vezes as revelações de Deus é sobre despertamento, é sobre juízo, é sobre a justiça dele, é sobre o alerta do pecado, é sobre, lembra lá de 2 Crônicas, fala assim, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira coisa que Deus fala, se humilhar. A segunda coisa é se converter dos seus maus caminhos. Orar. Eu, o Senhor, ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Da onde que você vê Deus pedindo algo para dar às pessoas? Mas Deus pedia lá, Ana, os sacrifícios. Filho, sacrifício é uma coisa, dinheiro é outra. Quem disse que fiz de dinheiro? Quem disse isso? Ana, mas o que tem eu fazer a minha oferta lá com a fé e eu sei que Deus pode me dar? Mas será que você entende seus princípios?
Será que você entende o que é Bíblia Sagrada? Será que você entende o que é verdade? Que quebra mentira, que quebra engano? O que mais acontece hoje? Pessoas falando, traga o valor tal para Deus te fazer na sua vida, Deus vai te abençoar. Filho, Deus não é comprado. Entenda o sacrifício no Velho Testamento, entenda que o sacrifício era algo importante. O sacrifício ali representava a purificação do povo, a purificação da igreja, a purificação da pessoa. Não era algo ali para abençoar a pessoa, não, era para perdoar os seus pecados. E você vai ver que quando Jesus vem, a Bíblia fala lá no livro de João que ele veio em carne e habitou entre nós, então ele se tornou seres humanos igual a nós, como a Bíblia diz que ele sofreu as mesmas paixões, ele sofreu as mesmas dores, ele passou tudo que tinha que passar, gente, igual a gente às vezes muito passa e passou até pior, né? Ele morreu na cruz do Calvário, derramou teu sangue puro, inocente, para salvar e perdoar pecados. Só que tem gente pegando esta coisa tão linda que Jesus fez, que o próprio Deus deu seu filho para fazer, e jogando fora, jogando de lado, como se nada importasse, como se nada fosse nada. Jesus já pagou mesmo agora, eu tenho que viver da forma que eu quero. Jesus pagou mesmo agora, deixa eu viver minha vida, deixa eu fazer o que eu quero. Não é isso, filho, você tem que ter respeito, você tem que ter temor. O que a Bíblia diz? Que lá no livro de Provérbios, que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E tem gente que acha que temer a Deus é só ter medo dele, né? Eu tenho medo de Deus, somente quando tem temporais de chuva, né? Você já viu gente correndo, gente com medo, tirando às vezes ali o carregador, né, do celular, desligando televisão, desligando geladeira, enfim, com medo assim do tempo de Deus, né, do temporais, enfim. Filho, temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é honrá-lo. Você reconhece que ele é o Senhor da sua vida, e a palavra Senhor vem da palavra dono. Então, se eu reconheço que Deus é o Senhor da minha vida, eu estou reconhecendo que ele é meu dono. Agora eu não mando em mim, ele me manda. Agora não sou eu que governo a minha vida, é ele que governa a minha vida, como diz a palavra, por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence eu do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu vou entender que eu sou pecadora, que eu preciso arrepender dos meus pecados. Agora eu entendo da justiça de Deus, que ele é justiça, ele é justo, ele não é infiel, ele é fiel. Agora eu entendo que ele é juízo. Aonde vai a minha alma? Quando eu morrer, para onde eu vou? Aonde a minha alma vai? Já teve essa experiência? Talvez você não acredita nisso, mas você já teve essa experiência que eu vou contar aqui, de muitas das vezes deitar na sua cama e ter sonhos perturbadíssimos. Parece que a sua alma saiu do seu corpo e você fica ali tentando gritar alguém, tentando falar com alguém e nada acontece. Quem aqui já teve essa experiência? É só para você entender que existe um mundo espiritual também. O mundo não é só natural, ele é espiritual também. Quando você dorme, não acabou ali não, está acontecendo as coisas, ó. Quando você morre, não acabou nada não, está acontecendo as coisas. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te dar um conselho hoje. Se eu fosse a sua irmã mais nova, eu te daria esse conselho. E se eu fosse a sua irmã mais velha, eu te daria esse conselho também. Que você precisa entender que nós estamos na terra, é real a terra, estamos numa realidade, mas que o mundo espiritual também é real. E digo mais, ele é mais real do que esse que a gente está vivendo agora. Eu sei que talvez você que está aqui já escutou muito isso. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Por isso você tem que viver a vida do jeito que você tem que viver. Porque quando você morrer, a terra vai comer. Deixa eu te dizer uma coisa. A terra pode comer os seus ossos.
A terra pode comer a sua carne. A terra pode comer o seu físico por fora. Mas a terra não pode acabar com a sua alma. Corromper a sua alma. Não pode. Tá bom, Aline. Estaremos orando por você no final da live. Em nome de Jesus Cristo, entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Deus é espírito. E pra gente comunicar com ele, e pra gente falar com ele, e pra gente ter um relacionamento com ele, a gente precisa entender que nós também somos espiritual e que temos um espírito. Você acha que nós é só corpo, carne? Não, gente. Nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia fala claramente que o espírito volta a Deus, porque toda pessoa que vive é dádiva do Senhor, independente se ela é boa, independente se ela é ruim. Se você está respirando aí, está lá no livro de Gênesis, que quando ele fez Adão ali do pó da terra, a Bíblia fala ali que ele faz o homem, né? E quando ele sopra nas suas narinas, narina quer dizer nariz, o fôlego de vida. Então, a partir daí, o Adão se tornou alma vivente. Pronto. Você vive hoje por causa do Espírito de Deus que habita em ti, que ele te deu, ele te fez espírito. 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 Mas por que muita gente fala assim, fulano, sendo que parece que ele tá vivo? Por que fala assim? Porque a pessoa não nasceu de novo no espírito. Porque a partir da confissão que você faz que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, que você crê que ele morreu na cruz, que você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, que você crê que Deus existe, você crê que na palavra dele, a partir daí Deus dá o Espírito Santo dele, o Espírito Santo dele vem habitar no seu espírito. A partir daí você nasce de novo. Tá entendendo, gente? Nós não só nasce quando a gente sai da barriga da nossa mãe, não, gente. Quando nós tá ali na barriguinha da nossa mãe, não. Nós nasce de novo diante das Escrituras, espiritualmente falando, quando você confessa Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando você crê que Jesus morreu na cruz para salvar você e perdoar os seus pecados. Que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A partir daí você nasce de novo, mas não é nascer na carne, é nascer no espírito, porque na carne você já nasceu desde o ventre da sua mãe ali, você foi gerado, formada, gerada. Tá entendendo, gente? Então por isso que temos que entender que nós não somos pessoas neutras. Não existe ninguém neutro. Eu não sinto nada. Eu não sou nada. Todos nós não somos neutros, nós somos espírito. Ou existe dentro de nós o Espírito de Deus, habita em mim, habita em você o Espírito Santo de Deus, ou que está aí é espírito de enganadores, que como a Bíblia diz que é o espírito de Jezabel, porque Jezabel era enganadora. Por que eles falam Jezabel aqui? Por que eles usam a figura da Jezabel aqui? Você já estudou um pouco sobre Jezabel? A mulher mentia. A mulher era ruim, ela tinha uma autoridade, né, acima ali do seu marido, ferrenha, tipo, ela era contra Deus, né, ela adorava Baal, e ela fazia tudo que é tipo de coisa errada, e existia sobre ela esse espírito de mentira. Por isso que eles usam essa figura de Jezabel aqui, mas não significa que está falando da pessoa Jezabel, está falando do espírito que habitava em Jezabel, que é espírito de engano. Gente... mas tenho contra ti o tolerares. Tipo, essa igreja aqui que a Bíblia tá falando, tá tolerando o espírito de engano. E você vai ver muito isso. Vamos ler de novo, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço, e a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tá explicando aqui, falando, olha, eu conheço suas obras, pronto. Mas tenho contra ti que tolerares, tipo, tá tolerando
que Jezabel, tipo o espírito do engano, mulher que se diz profetiza, aquela pessoa que diz profetiza, pessoas que diz que é profeta, profetiza de Deus, espírito de enganos que está habitando nele e nela. Você está tolerando isso, igreja? Tiatira, da igreja Tiatira está tolerando isso. Ensine. Aí tá tolerando o quê? Que eles ensinam, o espírito do engano que ensina, o espírito que engana os meus servos para que se prostitui e coma do sacrifício da idolatria. Então você vai ver muitas igrejas que hoje em dia começou muito bem, né? Templos que tem gente, começou muito bem, que igreja não é quatro paredes, eu sempre falo isso aqui, é gente, pessoas. A Bíblia fala que nós somos templos, né? Casa do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo, ou mora dentro de você o Espírito Santo, ou mora o espírito de engano. Aí, gente, o que essa igreja estava tolerando? Práticas erradas, práticas que não convêm, práticas que a Bíblia vai contra, práticas que a Bíblia condena, que a Bíblia prega contra isso, né? 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse. Tá vendo a misericórdia de Jesus? Tá vendo a misericórdia de Deus? Que ele dá tempo para a pessoa se arrepender, só que a pessoa não se arrepende. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Só que tem gente que pega essa palavra aqui também, prostituição, e só leva para aquela mulher que roda a bolsinha lá na esquina. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que Deus usou a palavra de prostituição ou prostituta, ele não tá falando só disso. Ele tá falando aquela pessoa que adora outros deuses, a não ser ele. Que tem outro ídolo na sua vida, a não ser ele. Tipo, Deus pra mim fica em escanteio ou fica por último, e eu quero adorar esse ídolo aqui. O que tem, né? Eu vou adorar o meu santo mais precioso, que às vezes coloca ali como o São Pedro, ou Santo Antônio, ou santas também, né? Como a santa lá do olho, que eu esqueci até o nome, como é que fala o nome dela, né? A Luzia. E vai pondo esses deuses acima de Deus. Deus fica de lado ou em segundo plano. Deixa eu te falar um negócio. Toda vez que Deus estava falando, você está se prostituindo, você está sendo prostituta, ele está falando, olha, você está adorando outros deuses. Vocês têm outro ídolo no coração, a não ser eu. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele precisa estar dentro do seu coração, dentro do meu coração, como primeiro. Aí, muitos só colocam isso para os católicos, né? Que os católicos são idólatras. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem crente que muitas das vezes levantou ídolos na vida deles. Como é que é isso, Ana? Tudo que você, gente, coloca primeiro lugar a não ser Deus, se torna o seu ídolo. Pode ser essa garrafa aqui de água. Se eu começar a falar, nossa, eu amo essa garrafa demais, eu não vivo sem ela. Só pra vocês entenderem, tá, gente? É supondo. Nossa, ela é minha vida. Nossa, eu dou a vida. Tem gente colocando um cachorro maior do que Deus. Tipo um animal aí de estimação maior do que Deus. Nossa, sem ela eu não vivo. Tem gente que coloca na mulher. Ai, sem ela eu não vivo. Tem gente aí colocando um homem. Ai, sem ele eu não vivo. Você tá entendendo? Que você tem que ter na sua mente uma convicção, uma certeza, uma libertação total. Que você só não vive sem Deus. Sem gente você vive. Sem sua mãe você vive. Sem seu pai você vive. Sem seus irmãos você vive. Você vive sem as coisas, sem pessoas. Mas você não consegue viver sem Deus. Só que tem gente hoje tão prepotente, tão fora de si, que fala, eu não preciso de Deus. Deus pra mim, tanto faz, tanto fez. Ou tem aquela fé fingida, né, que muitas vezes fala assim, Deus é tudo pra mim. Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é o cara, né? Mas as obras da pessoa não glorificam a Deus. Deus está bem no segundo plano dele, ou até no último plano dele. Porque muitas das vezes a pessoa só lembra de Deus quando as coisas apertam. Ou atribui, né, muitas das vezes o mal
que tá acontecendo na vida dele ou dela a Deus. Ah, Deus é culpado que eu tô assim. Deus é culpado que eu tô doente. Deus é culpado que a minha mulher me largou. Deus é culpado que ela foi embora. Pelo amor de Jesus Cristo. Da onde que Deus tem culpa aí? Eu já falo aqui direto nas minhas lives, gente. Tem alguém culpado nessa história? Sou eu, é você. Menos Deus. Menos o Senhor. Aí continuando, ó. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Então, por isso que a Bíblia fala que ele não olha a aparência, mas ele olha o coração. E tem gente que acha que isso é bom, né? Soubesse o perigo que tá nisso. Tem gente que às vezes tem uma aparência muito boa, né? Mas o coração é ruim. Deus tá vendo isso tudo. Tem gente que muitas das vezes, pra todo mundo ali, passa uma aparência maravilhosamente boa. Mas o seu coração é totalmente ruim. E Deus vê isso. Deus vê o coração, Deus vê o pensamento que passa dentro da gente. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Outra coisa aqui também, que tem gente que não entende de jeito nenhum. Eu não tô fazendo nada. Eu não tô fazendo nada. Filho, muitas das vezes você tem feito. Pensando. Sentindo. Isso para Deus também já tá valendo. Eles sonda pensamentos e corações. Eles sondam os sentimentos também da alma. Eles sondam o que você tem sentido. Eles sondam o que você tá pensando. Se você não se arrepender disso, já viu alguns falando assim: o diabo não lê pensamento. O diabo não sabe o que você pensa. Então você pode pensar tranquilamente, porque, né? Ora em pensamento. Muitas pessoas falam desse jeito. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo também é espírito. E a Bíblia fala que ele é como se fosse um leão, rugindo a quem possa tragar. E a Bíblia diz que ele anda ao derredor. Ele te rodeia, ele te fica ali, ao derredor de você, rodeando, sondando o seu espírito. O que seu espírito tá sentindo? O que sua alma tá sentindo? Ele é espiritual, gente. Vocês têm que parar de achar que o diabo é besta. Diabo não é besta, não, filho. Diabo não é besta não, filho. Ele é mais astuto do que tudo que você imaginar. A Bíblia fala claramente que os filhos das trevas, que é os filhos do diabo, são mais astutos do que os filhos da luz. A palavra astuto significa esperteza. Esperto, astuto é esperto, ele é esperto. Então ele vai sondando você. Às vezes você até serve a Deus, você faz a obra de Deus, mas dentro do teu coração, dentro da tua mente, tá pensando: não queria estar aqui hoje na igreja. Eu não queria estar fazendo isso mais, sabe? Sabe aquele povo que muitas das vezes está servindo ao Senhor, fazendo a obra, igual essa igreja que estava fazendo, paciência pura, mas a mente, o coração, estava longe. A mente e o coração tá tipo: eu não quero mais. Eu tô exausto, eu tô cansado, eu tô cansada. Filho, você precisa mudar esse pensamento hoje. Filha, você precisa mudar esse sentimento hoje, sabe por causa de quê? Porque isso não é legal, isso não é bom. Porque Deus sonda os pensamentos e os corações. Então você vai ver que tem um perigo aí muito grande para nós, né? E o próprio Jesus falou que na lei, né, ali no Antigo Testamento, quando Deus dá aquela lei lá para Moisés, ele fala assim: se pegar no ato, né, do adultério, era apedrejado até a morte. Aí Jesus veio falando mais: olha, se você tiver pensando, cobiçando, pensando a mulher do próximo, desejar ela no teu coração, você já pecou contra ela, com ela. Tipo, você já adulterou com ela. Então, você vai ver que é muito mais sério ainda. Jesus não veio para descumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei.
E ainda funilar um pouquinho para nós, né? E deixar um pouquinho mais difícil ainda para nós. Porque ele sabia, gente, que ia ter uma geração de pensamento. Uma geração que imagina tudo que é tipo de coisa errada. Uma geração que sente tudo menos a presença de Deus. Sente coisas aí, como diz arrepio. Eu tô sentindo arrepio aqui. Eu tô sentindo um negócio na espinha. Mas não sente a presença de Deus. É essa geração que tem se levantado. E só Deus pode ter misericórdia de cada um de nós dessa geração. 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira e a todos quantos não têm esta doutrina. Então tá falando para todos, não só para essa igreja, mas para todos. Serve para nós também, né? E não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Aí o Senhor tá falando aqui, o que você tem de bom, você retenha. Até que eu venha, você guarde, retenha isso, guarde. O que você tem de bom. De ruim você joga fora, você pede Deus cura, você pede Deus libertação, você pede Deus para sair da sua vida. Você repreende o nome de Jesus no sangue dele, que o sangue de Jesus tem o poder de purificar nós de todo pecado. Mas o que você tem de bom, que é de Deus, que vem de Deus, retenha, guarda, até que eu venha. Jesus falando. E ao que vencer e guardar até o fim. Ao que vencer e guardar até o fim. As minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações. Por isso que você vai ver muito isso, né? Que Deus te dá poder sobre as nações. O lugar que você tiver, você pode profetizar a vida. Você pode falar a vida eterna, que é a própria palavra. A palavra de Deus tem vida. A palavra de Deus edifica. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então profetiza a Bíblia, profetiza a palavra de Deus. Tá entendendo, gente? Não é profetizar engano, coisa mentirosa, não. Profetizar a Bíblia. Bíblia, palavra de Deus, amém? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, o que mais você vê hoje é pessoas seguindo, né, as doutrinas de Balaão. O que é seguir as doutrinas de Balaão? Era o profeta lá, né, que profetizava, só que ele era mentiroso, né? Ele era falso. Deus não gostava, né, da obra que ele estava fazendo, porque muitas das vezes o que ele profetizava acontecia. E você vai ver muitas vezes hoje falso profeta profetizando aí, algo acontecendo. Nossa, ele é verdadeiro, cuidado. O verdadeiro você não conhece através só de uma profecia, você conhece ele através de estilo de vida, você conhece ele através das suas obras, frutos, como diz a palavra, você conhece a árvore pelos frutos. Não adianta profetizar algo que acontece na sua vida, sendo que a vida dele é enganosa, é mentirosa, é fora de Deus, é obras malignas, obras que não agradam e não glorificam o nome do Senhor. Então, gente, é isso, tá bom? Eu acho que vocês entenderam, né? Hoje não vou fazer uma live muito grande, mas eu quero glorificar a Deus pela sua vida que tá aqui. Eu quero glorificar a Deus pela vida da Maria, né? Viu, Maria? Muito obrigada, viu? Por você ter dado essa honra, né? A minha vida que tá aqui na minha live hoje, viu? Depois eu vou estar lá te seguindo também. Deixa eu te falar, gente, todos vocês que estão aqui. Jesus está voltando. Isso não é uma conversa fiada, isso é um fato, né? Tudo que a Bíblia diz está se cumprindo. Algumas coisas já se cumpriu, já se fez realidade. Algumas coisas estão se cumprindo, está fazendo realidade aqui na terra. E vai fazer tudo que for falado e escrito aqui. Cada vírgula, cada ponto final vai concretizar, vai confirmar, vai se tornar real
né? E é um fato, Jesus vem. Jesus vem buscar a tua igreja. Jesus vai nos arrebatar e levar para o céu, levar para morar com ele, né? Em nome de Jesus, se você não acredita nisso, né? Te respeito, mas eu quero pregar para você, eu quero te dar esse presente, essa dádiva. Aceite Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. E reconheça Ele, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E reconheça o testemunho dEle, que Ele morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. E que Ele ressuscitou o terceiro dia. E que Ele está sentado agora à direita de Deus, rogando por mim e rogando pela sua vida. A palavra rogar significa clamar. Ele está fazendo um clamor, ele está fazendo uma oração, pedindo Deus, tenha misericórdia da Ana Maria, tenha misericórdia da Maria Eduarda, tenha misericórdia de todos aqui que estão aqui. Ele está pedindo a Deus, rogando a Deus: Pai, ajuda a igreja A, ajuda a igreja B. Só para vocês entenderem, gente, que ele está fazendo um clamor a Deus, pedindo Deus almas. E tem gente que muitas das vezes não quer saber de alma, não quer saber de gente. Que ciclano se lasca pra lá, deixa ele pra lá, deixa viver a vida pra lá. Se quiser ir pro inferno, que ele vá. Fala desse jeito. Não, você não pode ter esse pensamento. Você tem que ter esse pensamento que ele vá para o céu junto contigo. E que você se converta falando isso em nome de Jesus, porque isso não é pensamento de crente, isso não é pensamento de servo e de serva de Deus, porque nós temos que querer que o outro também se salve, que o outro também seja salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Amém, gente? Já falei demais, né? Quero agradecer, viu, a vocês que ficou aí comigo. Muito obrigada a todos. Maria, muito obrigada, viu, Maria? Depois eu vou te seguir lá. Que mais? Eu vi o Lucas aí entrando agora, né? Dando a boa tarde para o Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor, né? Gente, outra coisa. Tem uma menina aqui que pediu oração, né? Será que ela tá aí ainda, Aline? Aline Silva. Ela tá aí, gente. Se ela tiver saído, não vou orar, não. Vou estar fazendo assim também. O povo é engraçado. Eles entram na live da gente, pede oração e sai. Não ouve a palavra, não quer saber de nada. Aline, você tá aí? Se tiver aí, eu vou orar por você. Se não, estarei orando outra oportunidade. Tá bom, gente? Ana, você ora só pra quem fica na sua live? Não é sobre isso. Você sabia que a oração... Sobre essa questão de oração de salvar, eu vou orar agora. Isso eu não falo só de uma Aline, de duas Aline, não. Eu falo do mundo inteiro. Tem almas aí, meu filho, que precisa de Jesus. Almas que precisam do Senhor Jesus. Mas oração aí, igual ela pediu aí, para poder libertar, né? Jesus libertar ela desse mal aí, né? Que é a depressão, que é uma doença a qual tem matado muita gente, né? Afligido a alma de muita gente. Já preguei muito isso aqui, né? Já também passei por isso, né? Dois períodos na minha vida, onde quando eu perdi minha mãe e quando eu passei outras coisas aí que é muito pessoal minha, né? Não vou entrar em detalhe, mas eu tive dois períodos de depressão. Uma deu emagrecer demais, né? Quando eu perdi minha mãe, e a outra foi de engordar demais. Então, gente, foi muito ruim. Foi 3 anos, assim, infernais. Era uma tristeza profunda, onde a gente ficava tentando até mesmo tirar a própria vida, né? Sentindo sentimento de morte. É algo terrível. Isso ninguém deveria passar por isso, né? Mas, infelizmente, ninguém tá ileso de não passar. Mas eu oro, sim, pela vida dela, porque eu tenho compaixão, porque eu já passei por isso, né? Só que eu não posso orar por alguém que não tá aqui presente. Que sentido tem isso? Eu fazer uma oração, a pessoa tá fora aí da live? Ana, mas o que tem que interceder pra pessoa? Isso aí eu posso fazer no meu dia a dia, aqui em casa mesmo. Tá bom, gente? E sobre a oração de salvar as almas, é o que eu mais faço aqui, pedindo Jesus que salva, né? Porque é Jesus que salva, tá bom, gente? Amém? E é por meio da fé, né? Da pessoa própria. A pessoa tem que ter fé, senão não vai acontecer nada. Então vamos orar por salvação. A Aline tá aí não, né? Senão ela tinha falado hoje, já ela saiu, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Jesus, como eu te louvo.
como eu te glorifico, como eu te exalto, Pai, como eu bendigo o teu nome, como eu te dou todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Pai, eu quero fazer uma oração aqui, Pai, que o Senhor venha salvar os teus, salvar, Jesus, o povo do mundo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que cada alma, Deus, que creu, que cada alma que teve fé, ajuda essa pessoa, Pai. Dá o teu Espírito Santo a ela, dá o teu Espírito Santo a ele. A própria palavra do Senhor diz que aquele que pede o Pai, o Espírito Santo, ele dá. Que essa pessoa venha pedir o Espírito Santo, que essa pessoa venha reconstruir uma intimidade contigo mais profunda, mais além, e clamar o teu nome, bendizer o Senhor e te honrar com tudo que ela com tudo que ela tem feito, que toda obra que ela fazer que venha ser para a glória de Deus, e que se tiver alguém aqui, Pai, que tiver feito obras que não te glorifica, que não te exalta, que não bendiga o teu nome, ajuda ela, Pai, a renunciar a todas essas obras que não glorificam a ti, todas essas obras que não bendiz o seu nome, e ajuda ela, Pai, a fazer obras que glorificam o Senhor. Esta é a minha oração a ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Muito obrigada, viu? Fique com Deus e até uma próxima live, em nome do Senhor Jesus. Tchau, Maria.